Boa tarde, pessoal. Meu nome é Laís Raulino. Eu fiquei responsável pela química atmosférica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição atmosférica no Teirã. Bom, então o artigo ele tem como tema principal, o ambiente atmosférico e ele vai correlacionar a poluição do ar com sintomas respiratórios nas crianças que residem na cidade de Teirã. Esse artigo ele foi enviado em 21 de janeiro de 2019 e aceito em 5 de janeiro de 2020. Esse estudo foi feito, então, na cidade de Teherã, que fica no Irã, no país Irã. E Teherã é a cidade, é a capital deles e é uma cidade muito grande. E lá tem 9 milhões de pessoas que sofrem com problemas respiratórios por conta da poluição do ar. Então, por isso que foi feito esse estudo. Bom, então a gente vai ver primeiro sobre os gases que são estudados, que é o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Vamos entender como foi feita essa pesquisa também, os sintomas considerados e os resultados obtidos. Bom, então para situar, a gente está falando da presença desses gases na troposfera. E agora eu gostaria de falar algumas considerações mais gerais sobre eles. Bom, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, eles são dois gases, que contribuem para o efeito aerossol, que seria quando há partículas líquidas ou sólidas também na nuvem, e isso faz com que a nuvem tenha ou um maior tempo de vida ou ela esteja mais condensada. E isso tudo faz com que os raios solares não consigam passar por essas nuvens. Então, os raios solares ou vão ser refletidos ou até dissipados, O precursor do dióxido de nitrogênio, o N2O, são dois gases que têm um longo período de vida na atmosfera. No caso do precursor do dióxido de nitrogênio, quando ele reage formando o dióxido de nitrogênio, esse dióxido de nitrogênio e também o dióxido de enxofre, eles têm um período de vida na faixa assim, de alguns dias na atmosfera. Tanto o dióxido de nitrogênio quanto o dióxido de enxofre, eles têm influência também e vão constituir a chuva ácida. Então, esses dois gases, quando em contato com a água na atmosfera, eles geram ácidos, que é a forma que eles vão contribuir com a chuva ácida. Bom, então, o monóxido de carbono, ele é um gás inodoro, incolor, e ele é produzido numa combustão onde teve falta de oxigênio, Então, não conseguiu ter a combustão completa, gerando o dióxido de carbono, e pela falta de oxigênio, gerando o monóxido de carbono. E isso pode acontecer, então, na combustão de fósseis e de uso de veículos também. Algumas considerações sobre esse gás que a gente já sabe, é que quando uma pessoa está num ambiente com uma concentração grande desse ácido, quando inalado, esse gás, ele chega no pulmão e ele tem uma maior interação com a hemoglobina, fazendo com que o oxigênio molecular não consiga chegar na hemoglobina. E isso causa asfixia, Bom, então o dióxido de enxofre ele é um gás incolor e tem um cheiro agridoce. E ele faz parte do ciclo do enxofre. E na natureza ele pode ser emitido por erupções vulcânicas e pela ação humana ele pode ser feito através da queima de combustíveis fósseis, biomas, o uso de veículos também. Bom, esse gás ele reside na atmosfera de 2 a 7 dias, mais ou menos, e depois ele pode ser depositado através de uma deposição seca no solo ou ser convertido em sulfato.
E durante o tempo de vida dele na atmosfera, ele pode ser transportado pelo vento, o que acaba contaminando uma área muito maior do que a área em que ele foi produzido ou que foi usado. Então, o dióxido de enxofre na atmosfera, né, ele vai reagir com o hidróxido vindo da água e vai gerar o ácido sulfúrico na sua forma gasosa. Outra reação que pode acontecer também é o dióxido de enxofre reagir com o peróxido e forma também o ácido sulfúrico, só que dessa vez na forma líquida, que vai ser um dos constituintes das nuvens, né? E essa formação do ácido faz com que faz as duas situações que eu tinha comentado antes, né? Ele se dissocia e coopera para abaixar o pH da água, da chuva, cooperando então, né, para chuva ácida. E ele também forma o efeito aerossol, né, que fica então na nuvem e impede que os raios solares cheguem na Terra. Isso faz com que a gente tenha um resfriamento da Terra. Bom, o dióxido de nitrogênio é um gás castanho de odor forte e ele participa do ciclo do nitrogênio, né? E ele pode ser obtido então pela ação humana, pela utilização de fertilizantes na indústria, na combustão interna de usinas de energia elétrica, pela presença de nitrogênio e oxigênio quando em altas temperaturas. A queima das florestas também é um emissor do nitrogênio na atmosfera, que pode ser feita tanto naturalmente, né, pelas condições de clima favoráveis para a queima das florestas, mas também é muito mais feito com muito mais frequências pelos humanos. Bom, então, na atmosfera a gente vai ter a formação do dióxido de nitrogênio. E como isso vai acontecer, né? A gente vai ter, quando em alta temperatura, o nitrogênio vai reagir com o oxigênio molecular, formando o óxido nítrico. E a partir do óxido nítrico, ele pode reagir de duas formas para gerar o dióxido de nitrogênio. A primeira forma seria o óxido nítrico reagir com o ozônio, gerando o dióxido de nitrogênio mais oxigênio. Só que essa opção ela acaba tendo reflexo na camada de ozônio, né? Acaba diminuindo a camada de ozônio. Outra opção também seria o óxido nítrico reagir com o peróxido, formando também o dióxido de nitrogênio e hidróxido. Essa reação pode continuar ainda, né? E o dióxido de nitrogênio ele pode reagir com o hidróxido, formando ácido nítrico, e esse ácido nítrico vai se dissociar, então, participando daqueles mesmos dois efeitos do dióxido de enxofre, que seria a contribuição, né, para diminuir o pH da chuva, formando a chuva ácida, e também a presença dele no aerossol, impedindo os raios solares de chegar à Terra, que diminui a temperatura do planeta. Bom, então o estudo, como ele foi feito? Ele foi feito no ano de 2015 e foi usado 1.070 crianças abaixo de 7 anos, escolhidas de 61 creches, né, que ficavam a um raio de pelo menos 2 quilômetros das estações de monitoramento. Bom, então, como foi feita a escolha dessas crianças? Elas eram crianças que nasceram e foram criadas na cidade de Teherã. Então, as crianças que vieram de outra cidade, elas não foram consideradas. E por que foi escolhido as crianças, né? Porque a proporção, o corpo delas e o tamanho do pulmão, ela é uma proporção menor do que dos adultos. E isso faz com que elas sejam mais propícias à poluição do ar e a problemas que vêm dessa poluição. O estudo também fez uma análise entre o gás perto da região da casa das crianças e o gás perto da creche. Então, eles fizeram essa relação do gás que elas estavam
em contato quando em casa e do gás que elas estavam em contato quando na creche. Então, os sintomas considerados, né, que mais apareceram foram o histórico de asma, o catarro permanente, que é um catarro que fica no pulmão e ele tem um longo período alojado ali, a bronquite e a falta de ar também. Bom, então, como resultados obtidos, foi visto que a concentração média dos gases ela foi superior dos limites oferecidos pela Organização Mundial da Saúde. E entre eles, né, o monóxido de enxofre foi o que teve menor concentração no ar. Foi observado também que nos meninos tinha um maior histórico de asma e bronquite do que nas meninas. E o histórico de asma ele foi mais devidamente associado com o monóxido de enxofre e o monóxido de nitrogênio. E o catarro permanente e a falta de ar ela foi mais associada com o monóxido de carbono.